Olá, meu nome é Reiner Tenente. Eu sou um dos atores do musical Bilac Vê Estrelas, baseado no livro de Rui Castro. E hoje eu vou ser o repórter e apresentar para vocês um pouquinho dos bastidores desse espetáculo. O fecho de ouro são mais que tesouros, fruto capital. Airoso na frente da tropa de choque, desta bela época a prata de lei. Essa é a Amanda Costa e é uma honra dividir o palco com ela, porque é uma atriz extremamente talentosa. Conta pra gente um pouquinho do seu personagem e qual a função, o que ele faz, para que o seu personagem entra na história. A Eduarda Bandeira é uma grande interesseira, né? Ela é uma espiã, na verdade, que se passa por uma portuguesa e está atrás dos planos do José do Patrocínio, né, que é o dirigível que ele está construindo, para vender para os irmãos Wright. E aí ela se alia ao padre Maximiliano e aí usa toda a sensualidade dela, finge que é uma portuguesa, com certeza, e aí vai seduzindo todo mundo, só que... Tcharam! Aí tem que assistir, né? Não dá para dar tudo assim. A gente teve muitas importações de teatro, de espetáculos americanos, e agora estamos começando a ter o nosso, a gerar o nosso filho. Na verdade, sempre existiu, desde o teatro de revista, mas agora está ganhando mais força e o público está valorizando cada vez mais. O que você acha desse momento que estamos vivendo agora? Muitas vezes o teatro brasileiro, o teatro musical brasileiro não tem espaço, não é visto por muita gente, parece que não está acontecendo, mas está, né? E acho que tem que ter mais verba mesmo, verba para todo mundo, para os grandes musicais, para os musicais de pequeno porte, e sim, incentivar muito a criação, a produção de musical brasileiro, de autores, dramaturgos brasileiros, de compositores. Eu acho que isso a gente tem que se empenhar cada vez mais. Não, lógico, excluindo fazer um musical de fora, jamais, gente. Mas eu acho que a gente tem que fortalecer o musical brasileiro. A gente tem que realmente focar nisso, porque está frágil ainda. Venho do Douro e do Minho, trazendo amor e carinho. Ai, esta terra tão boa. Alice, conta pra gente um pouquinho do seu personagem, como ele funciona na história. Olha, a Madame Labiche, ela é uma espécie assim, de narradora dessa história, mais ou menos, porque ela não é parte integrante da trama. É até meio um personagem meio etéreo, meio fantasioso. Não se sabe se a Madame Labiche existiu realmente, como existiu José do Patrocínio e Bilac e tal. Então, assim, eu tenho uma certa liberdade de, inclusive, quebrar a quarta parede e interagir com o público. Então, assim, é muito divertido porque eu posso, enfim, me soltar e fazer as minhas palhaçadas. Alice, você tem uma história muito mais forte, muito mais íntima com o teatro, vou chamar de teatro tradicional, né? Que a canção não entra para contar a história. Você tem esse histórico muito mais forte do que com o teatro musical. Como é adentrar esse meio? Que eu lembro que no início, quando o João Fonseca convidou a Alice, ela falou assim, musical de novo, eu gosto e tudo, mas tem que cantar. E a Alice sai muito bem fazendo isso, mas no início ela ficou meio assim. Eu canto bem, eu sou afinada, tenho um timbre bacana, mas eu não é o meu instrumento de ouro, né? A minha garganta, como é de Amanda. Tá? Então, assim, eu fico um pouco assim de fazer musical porque eu não estou totalmente à vontade nesse elemento de cantar, né? Eu fico nervosa, eu fico preocupada em atingir a nota, eu fico preocupada com a afinação, eu fico preocupada em não esquecer a letra na hora de cantar. Quando o João me chamou, eu falei, ai, meu Deus, mas o musical não queria mais fazer. Mas, enfim, eu gosto de fazer tudo, mas eu não me sinto tão à vontade por não dominar tanto essa técnica. Magia do Oriente, de um povo errante sagaz, futuro, passado e presente, as cartas não mentem jamais. Futuro, passado e presente, as cartas não mentem jamais. Eu quero saber um pouquinho, Claire, como é o seu processo de
abrir mão de uma vivência inteira francesa, com sotaque, com um corpo específico, para pesquisar uma natureza genuinamente brasileira, já que é um espetáculo que se passa no Brasil? Eu acho que quando eu cheguei no espetáculo, nos ensaios, eu fiquei um pouco assustada, porque eu cheguei um pouco no final dos ensaios, então era muita informação ao mesmo tempo. Mas, depois de um tempo, eu comecei a me sentir mais à vontade e a aprender muito dos atores, do elenco. Porque a grande chance desse trabalho, para mim, é que é um trabalho com um elenco maravilhoso, com só pessoas com muita experiência, muito talento. Aí eu vou observando cada um e pegando coisa de cada um. Eu acho que é assim que eu vou construindo a minha vivência brasileira. A Claire, ela é uma estudiosa, ela não para um minuto, ela já fez todos os cursos do CEFTEM. E eu queria que você falasse um pouquinho, Claire, de como é esse processo de formação de um ator para o teatro musical. Eu estou me dando conta, aos poucos, que tudo que eu estou aprendendo nas aulas começam a fazer sentido somente quando eu entro numa peça na prática. Então, tem muita coisa que eu aprendi 6 meses atrás que voltam para mim agora, e que eu penso, nossa, agora que eu entendo o que era aquilo. O mais eu estudo, o mais eu estou me dando conta que é muita coisa para dominar, porque realmente saber cantar, dançar, interpretar e conseguir ser num nível bom em cada um desses vertentes é difícil. Relógio, pulseira, é singular. Pra leve, saque o mundo, já se atreve. Um futuro pra leve, já na porta do hangar. Saulo, você fez alguma pesquisa? Você foi tentar descobrir um pouco sobre o Santos Dumont? Ou foi uma coisa muito mais intuitiva, que você quis esquecer um pouquinho a história do Santos Dumont e concentrar mais no Santos Dumont dessa história? Eu acho que o Santos Dumont da história, ele, na verdade, não é o grande Santos Dumont que a gente conhece, né? Então, acho que a gente abandonou um pouco a história do Santos Dumont, se preocupou mais com a imagem, com o físico. E como as ceninhas são bem pouquinhas, assim, então a gente fez, assim, um intuitivo processo para poder ficar legal, senão a gente ficava, né? E de vez em quando não dá uma misturada, uma confundida, porque assim, ele entra de português, que é o dono da confeitaria Colombo, depois ele entra de remador, aí ele volta de português de novo, de vez em quando não dá uma creca, tipo, o que é agora? Porque são muitos personagens, é tudo muito rápido. E tem uma coisa também, é que os próprios atores fazem a contrarregragem. Então, os atores descem lâmpadas, sobem lâmpadas, entra com cama, entra com cadeira, tira a cadeira. Eu acho que quando a gente descobre um caminho no palco e na coxia, vira uma coisa fluida, assim. A princípio é difícil você entender o que é agora, mas depois que faz uma vez e acha um caminho inteiro, é como se tivesse um personagem só que vai se transformando, principalmente porque o figurino muda, então a gente muda com a roupa, então acho que não tem como misturar. Não tem como. É uma roupa diferente, um cabelo diferente, um bigode, enfim, é isso. O Saulo, ele tem uma formação voltada mais como ator, repetindo, tradicional, e agora ele vem se enveredando e se descobrindo enquanto ator de musical. Como está sendo essa descoberta para você? Difícil, mas uma delícia, tenho que confessar. Nunca pensei na minha vida que eu fosse cantar. Eu até dizia para minha mãe, um dia eu vou cantar, mas acho que nessa encarnação não vai rolar, só na próxima. Mas eu acho que eu caí de paraquedas e estou muito, muito feliz, assim, porque desafios são sempre positivos, né? E o nosso trabalho como ator aqui no Brasil, pelo menos, ele é limitado, né? Lá fora a gente vê os atores cantam, os atores dançam, os atores fazem hip-hop, acrobacia, enfim. E a gente aqui se foca numa coisa só, então é bom, às vezes, expandir e entender que o nosso trabalho é estar em cena e fazer o que tiver que fazer para conseguir, né? Capricha e patrocínio, tu tens pra dar e vender. Demonstra teu raciocínio, o mundo vê. Capricha e patrocínio, tu tens pra dar e vender. Demonstra teu raciocínio, o mundo vê. Eu queria, André, que você contasse pra gente um pouquinho do processo que você passou e elaborou para construir o Bilac, e queria que você contasse um pouquinho também da história do seu pai, que declamava os poemas de Olavo Bilac.
Bom, vamos começar do início. Esse espetáculo ele começou a ser gerado em 2010, quando a gente fez o Era no Tempo do Rei com essa mesma companhia. Era no Tempo do Rei era um espetáculo que era também baseado num livro do Rui Castro, com essa mesma equipe. Heloísa e Júlia na adaptação, João Fonseca na direção e a Tema na produção. Então, o Rui me presenteou com um livro, o Bilac Vê Estrelas, nessa ocasião, em 2010, e falou, olha, nosso próximo projeto vai ser o Bilac Vê Estrelas e você é o nosso Bilac. A gente vai escrever para você. Eu tive o compromisso e a liberdade de criar o que eu quisesse, dentro do que o Rui propôs. Ele precisava de um Bilac magro, esguio, engraçado, que tivesse muita agilidade física e, através de uma pesquisa de fatos históricos sobre a vida e a personalidade dele, eu criei uma dualidade entre o ego inflado do artista e o caráter bem retraído do homem, né? A partir dessas referências que eu tinha e que o próprio João falou, eu preciso que você ressalte uma comédia física, um comportamento físico que seja jocoso, engraçado, eu fiz essa pesquisa histórica e fui beber direto na fonte do cinematógrafo. Então, eu peguei o comportamento corporal e o olhar do cinema mudo, em especial do Buster Keaton, para compor o Olavo Bilac. E conta a história que o seu pai recitava, Olavo Bilac, que eu acho essa história incrível, porque isso também te serve de material e de referência para o Olavo Bilac que você leva para o palco. Exatamente. Eu não comecei a estudar o Olavo Bilac só na escola e para fazer o papel agora. Olavo Bilac era uma poesia que fazia parte da minha casa. Meu pai era um advogado, um causídico, que adorava a escrita perfeita e a matemática dos versos alexandrinos do Olavo Bilac, e ele declamava. Então, eu já tinha um referencial muito grande de Olavo Bilac. Eu estudei pelo livro de obras completas que era do meu pai. Eu li muita coisa, não li o livro inteiro, mas eu li muita coisa para compor o personagem. Então, era uma realidade que já fazia parte da minha infância, já me seguia um pouco. Não foi a primeira, eu não comecei a ouvir falar de Olavo Bilac agora. Eu já tinha um referencial na minha vida familiar, que era meu pai. É vender pros irmãos Wright as plantas e o copyright e flanar lá em Paris. C'est si bon, croquete com baguete no Petit Trianon. C'est si bon, croquete com baguete no Petit Trianon. O Kaique ele está substituindo o Tadeu Aguiar. O Tadeu ele fez esse personagem no Rio de Janeiro e o Kaique está fazendo aqui em São Paulo. E foi tudo feito muito rápido para o Kaique entrar e com poucos ensaios. Ele teve que se virar do avesso para conseguir. Quais foram as dificuldades que você teve para pegar tudo tão rápido, fazer tudo tão rápido? Como eu trabalho muito com humor, eu trabalho muito com tipos. Então, eu já penso num tipo que encaixe, que eu possa, em cima desse tipo, construir alguma coisa. Quando eu cheguei, a gente teve só 3 ensaios. Quando eu cheguei, eu apresentei o tipo para o João, e o João falou, porque o nosso diretor, João Fonseca, ele falou, não é nada disso. Eu fui para casa e fiquei maluco. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Que agora eu vou ter que me afundar numa parada. E ele viajava na semana seguinte. Mas aí, depois, com o tempo, a gente veio para São Paulo e a gente fez 2 grandes ensaios aqui. E aí deu para mais ou menos me preparar para a estreia. Aí, depois de uma semana só, é que eu tive possibilidade de compor algumas coisas. Mas o personagem, ele tem o espetáculo todo, ele tem um desenho, né? Ele tem os personagens são de época, então eles têm uma característica própria dos personagens. Então isso foi que me ajudou a compor um pouco o personagem. Queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo o porquê que elas devem assistir Bilac Vê Estrelas. Olha, porque eu acho que, acima de tudo, fala de uma coisa que é muito nossa, né? Que é um personagem histórico brasileiro de primeiro escalão, que é o Bilac. Fora isso, tem o fato de ir ao teatro, de se divertir com um espetáculo que a gente tem orgulho de dizer que é genuinamente brasileiro. As músicas foram compostas exclusivamente para esse espetáculo. É um espetáculo dinâmico, divertido, que instrui e que resgata uma coisa que a gente tem muito pouco no Brasil, que é a memória. Então, vale a pena vocês assistirem por isso. Quem não se constrói, não, é brasileiro, vendedor.